Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Conteúdo Psi, o nosso canal de psicologia aqui no YouTube. Talvez você esteja se perguntando se esse canal é um canal de cortes do Flow. Para quem não conhece, Flow Podcast é um canal de conversa aqui do YouTube que é tocado pelo Igor e pelo Monark com a ajuda do Jean também. E sim, esse é um canal que vai usar cortes do Flow, mas a ideia desse canal é trazer um pouco de conteúdo de psicologia. Meu nome é Paulo, eu sou psicólogo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu tive uma ideia, que é uma discussão que a gente tem muito dentro do campo acadêmico de psicologia, para divulgar mais do conhecimento psicológico para pessoas que não necessariamente conhecem sobre ele. A minha ideia é que a gente pegue determinados conteúdos disponíveis na internet, feitos por produtores de conteúdo, seja aqui no YouTube, na Twitch ou qualquer outro lugar da internet, e a partir desses conteúdos liberados por esses produtores, a gente comente um pouco sobre determinados assuntos da própria psicologia, que é a área que eu domino. Um primeiro local que eu escolhi para poder trazer conteúdos para cá para o canal foi justamente o Flow Podcast. Por que eu escolhi o Flow? O Flow é um canal interessante, pelo menos por 3 motivos. O primeiro motivo é um canal que traz muita gente de muita área diferente. Acaba que a conversa que eles têm lá no programa caminha por áreas diversas, não focadas num campo específico, como é geralmente numa entrevista. Inclusive, o Flow não é um programa de entrevista, é um programa de conversa. O segundo ponto é o fato deles permitirem que outros produtores de conteúdo usem o conteúdo deles. Então é permitido que sejam criados canais que usem trechos das conversas que eles tiveram lá no programa da íntegra. Então a minha ideia é justamente que a gente veja esses determinados cortes e logo em seguida eu faço algum comentário a respeito da psicologia. Algumas vezes, os próprios entrevistados fazem referência direta à psicologia ou a psicólogos. Outras vezes não, é uma coisa mais velada, uma coisa mais subentendida no assunto que está sendo discutido lá. O corte de hoje ele foi retirado de um programa que aconteceu já há algum tempo, e nessa conversa que eles estavam tendo com a Tatá, eles entraram justamente na parte de falar sobre a psicologia e o que eles achavam da psicologia no geral. Então vamos dar uma olhada no que eles falaram sobre e logo depois eu comento. Tá O ligado? lance do psicólogo é simplesmente isso. O psicólogo dificilmente vai pegar e vai te dar um textão. Então, você vai fazer. Não, é a gente falando ali. Não sei se você já foi no psicólogo, mas enfim, Ele a vai pessoa. bastante. Eu já É a fui pessoa na minha falando, infância, né? E assim. às vezes tu fala alguma coisa que, tipo, Cara, faz então, sentido. Tu mesmo fala, tu mesmo e isso ouve. é um troço interessante pra caramba de falar, porque assim, no começo, quando a minha esposa ia nessas paradas e tal, ou falavam dessa parada pra mim, Uhum. eu achava Psicólogo? uma senhora frescura. Aham. Eu achava Cara, até que teve um dia que a minha esposa fez assim, cara, eu marquei um psicólogo pra você e você vai. Aí eu fui. Gostei dela. É assim lá? Então, é. e aí eu Marquei, tu vai assim. então ela que resolve essas paradas mesmo pra mim, porque eu sou muito ruim nessas paradas. E ela me ajuda muito, inclusive. Fez uma carinha assim, sem jeito, tipo, ela. É ela. Então, Manda pra mim. aí ela marcou, eu fui e, Aham. cara, e mudou minha vida, sabe? E assim, o lance de você. Não tem nada demais, né? Não, mas assim, tem o um fa- preconceito absurdo. Exato, eu era esse cara do preconceito. Eu era esse cara sim. que não acreditava, por exemplo. Pô, como esse cara tá? Por que esse cara tá triste? Mas eu acho que cara? assim, Tá ó, de sacanagem. 80% das pessoas têm preconceito. Não é um preconceito, mas tipo assim, tem um tabuzão em Tem relação um a tabu. isso, né? Eu tinha mesmo, não um preconceito, mas um tabu mesmo. É, né? Tipo, É. eu não preciso disso. É isso, eu não Por que preciso desse disso. cara? É. Não preciso desse cara. É. Pra quê? O que, Pra que ele me vai, falar que ele vai falar? que eu já É, não que eu sei, já- né? Se eu vou pra lá e eu vou falar. Exato. fala comigo. Mas na real, quando tu fala com um cara lá e ele te faz umas perguntas e te conta umas histórias e Isso, te puxa é. coisas de dentro de você que você, caralho, e você muda, né? Muda. Não, e também às vezes, por exemplo, tu vai conversar com a tua esposa lá, né? Vai conversar com ela e tal. Você não vai ficar horas ali falando sobre. Ah, quer saber um pouco mais como foi a minha infância? Então vamos lá pra trás. E vai começar, né, a falar pra você. Não. Não. Como vocês puderam ver, a Tatá trouxe o assunto, fazendo uma comparação do que ela estava comentando antes com a própria psicologia. E ela, é legal que ela fala um pouco da psicologia, como é entendida mais no geral, assim, no senso comum, que é a psicologia clínica. Então, uma coisa legal pra gente comentar é que a psicologia não se resume à psicologia clínica, tá? Apesar de ser o mais popular, o mais conhecido, a psicologia ela é muito diversa. Para alguns autores, inclusive, o correto seria que a gente falasse as psicologias, no plural. A minha ideia aqui no canal é trazer um pouco de indicações, por exemplo, de livros e de artigos
para que quem gosta do assunto e se interessa para aprofundar um pouco mais, de repente queira estudar psicologia, fazer a faculdade, vai ter um material à disposição, uma indicação bacana para conseguir aprofundar mais. Eu poderia fazer várias indicações aqui de livros internacionais, por exemplo, mas a minha proposta também é valorizar bastante a produção nacional. Então, vez ou outra eu posso fazer uma indicação internacional de um livro interessante, principalmente dos originais, mas eu vou priorizar livros escritos por autores nacionais e artigos disponíveis gratuitamente. Isso vai permitir um maior acesso para aqueles que não entendem inglês e também vai permitir que aqueles que não têm condições de comprar um determinado livro possam ler o livro num artigo gratuitamente. Como eu disse anteriormente, a psicologia para alguns autores deveria ser entendida no plural. E por que ela deveria ser entendida no plural? Por pelo menos duas razões. A primeira razão é que a psicologia não é aplicada de uma única forma num único campo. Como eu disse anteriormente também, apesar da psicologia clínica ser mais conhecida, a gente tem várias outras áreas de aplicação da psicologia. Por exemplo, a gente tem a psicologia do esporte. Então, hoje em dia, vários times têm psicólogos. Em várias áreas, você tem times de futebol com psicólogos, times de basquete, de vôlei, atletas no geral, como do atletismo, atletas da própria ginástica, lutadores. É cada vez mais comum que os treinadores e os próprios atletas percebam que o uso da psicologia, a aplicação da psicologia e do psicólogo junto ao treinamento desses atletas potencializa muitos resultados deles. Uma outra área que também tem aparecido bastante e se desenvolvido bastante no Brasil e no mundo é a psicologia jurídica. No caso da psicologia jurídica, você vai ter atuações, por exemplo, do psicólogo junto a um tribunal. Então, vez ou outra, um juiz vai tomar uma decisão num julgamento seu e o juiz não é obrigado a conhecer tudo a respeito daquilo que está sendo julgado. Ele conhece da lei, mas ele pode, de repente, precisar ou achar interessante ter uma avaliação de um profissional da área para que esse profissional responda a determinados quesitos que esse juiz coloca para ele, em forma de perguntas mesmo. E a partir das respostas desse profissional, o juiz vai poder embasar melhor a decisão que ele quer tomar naquele caso. Outro campo com bastante atuação de psicólogos é a chamada psicologia organizacional. São psicólogos que atuam em organizações, como por exemplo empresas. Então você vai ter, por exemplo, psicólogos atuando no Google, psicólogos atuando nas maiores empresas que a gente conhece hoje em dia. E eles podem atuar, por exemplo, na área de seleção, na área de treinamento de pessoas, na própria área de desligamento da pessoa que está saindo dessa empresa, para saber por que ela está saindo, se ela está indo para um lugar melhor ou se ela foi mandada embora, os pontos positivos que ela teve, que ela viu na empresa, os pontos negativos que ela viu na empresa para a empresa poder melhorar. Você vai ter psicólogos atuando com profissionais que estão próximos da aposentadoria, que é justamente o chamado treinamento para aposentadoria, preparação para aposentadoria. Esses são alguns exemplos de atuação da psicologia que não necessariamente envolvem a parte clínica. Entendam que quando eu falo da parte clínica, eu estou falando desse conceito da psicologia em que você tem alguma questão que você está precisando de ajuda de um psicólogo, você procura o psicólogo e você, durante o atendimento, senta numa cadeira, o psicólogo senta na outra e vocês conversam, mais ou menos como a gente está fazendo aqui agora. Esse conceito de atendimento clínico, ele pode ser feito individualmente, ele pode ser feito a 3 pessoas, um psicólogo e outras 2 pessoas sendo atendidas, como é, por exemplo, um atendimento de casal, e pode ser feito com mais pessoas, como é, por exemplo, um atendimento de família. Eu, por exemplo, já cheguei sozinho a atender 4 e 5 pessoas de uma vez, uma família inteira. Então, é comum que ocorra diversas formas de atendimento clínico mesmo, apesar de também ser mais comum as pessoas conhecerem o atendimento clínico individual, psicólogo atendendo uma única pessoa. A segunda razão para que a gente entenda a psicologia como algo plural vem da chamada diversidade de abordagens da psicologia. Como assim? Se a gente pensar a medicina, você tem uma série de especialidades dentro da medicina. Você tem o clínico geral, o cardiologista, ortopedista, neurologista, enfim, várias áreas da medicina. Só que essas áreas, diversas áreas da medicina, elas conversam entre si. No caso da psicologia é um pouco diferente. O que você tem são formas de entender o que é o foco da psicologia, qual é o objeto da psicologia. É o que nós chamamos de abordagens ou linhas teóricas. Entre essas abordagens, a gente pode citar
o behaviorismo, a psicoterapia existencial, a gestalt terapia. Outra muito conhecida é a psicanálise. A psicanálise ela foi criada por um cara chamado Sigmund Freud, esse cara aqui. Você já deve ter visto ele, provavelmente, se você assiste Netflix, numa série do Netflix que tem o nome dele, em que ele caça demônios e usa cocaína, é uma loucura toda lá. E tirando essa parte da ficção da série, de várias questões lá foram verdadeiras, realmente aconteceram na vida do Freud, na história da psicanálise. Outras foram inventadas para dar um conteúdo mais legal para a série. Mas o interessante é que a psicanálise ela pode ser entendida como uma abordagem dentro da psicologia, mas ela também pode ser entendida como uma área de estudo e de aplicação fora da psicologia. Então, se você quiser, você pode ser um psicanalista e não ser psicólogo. Só que dentro das faculdades de psicologia é comum se ensinar também psicanálise, algumas matérias de psicanálise. Eu fiz várias matérias de psicanálise, por exemplo. Então, a gente poderia entender a psicanálise como uma abordagem. E dentro da psicologia, uma outra abordagem que a gente pode citar é o comportamentalismo, ou behaviorismo, do inglês. O behaviorismo foi desenvolvido por vários autores, mas alguns dos autores principais e mais conhecidos são Watson e Skinner. Esses autores, eles, a partir do conceito de comportamento, vão entender que o que importa no estudo do ser humano é justamente a observação e o controle desses comportamentos. Na psicanálise, pelo contrário, Freud vai criar conceitos como pré-consciente, consciente, inconsciente e outros conceitos como id, ego, superego. Todos esses conceitos que a gente pode aprofundar em vídeos futuros se vocês tiverem interesse. Então, coloca no comentário também se vocês tiverem interesse em algum desses assuntos que eu estou comentando, para que eu saiba e crie vídeos mais aprofundados sobre esses assuntos. Só que um ponto legal de se pensar é, enquanto na psicanálise esses conceitos vão ser conceitos interiores ao indivíduo, o inconsciente, o pré-consciente, o próprio id, ego e o superego se encontram dentro do indivíduo, na psique do indivíduo, para a psicologia comportamental, de Watson, de Skinner, esses conceitos não existem, inclusive a própria ideia, a própria concepção de mente, segundo a psicanálise, não existe. Então, são duas áreas que existem pessoas aplicando hoje em dia, trabalhando com elas, e que não se dão, apesar das duas fazerem parte da psicologia. Elas não se conversam e, em certo ponto, até se anulam. Esse seria o segundo motivo para que a gente entenda a psicologia enquanto psicologias, no plural. Outra questão levantada na conversa do Flow é a respeito da psicologia mudar vidas. O Igor fala em um determinado momento, eu fui ao psicólogo e mudou minha vida. Será que a psicologia sempre muda vidas? Será que isso é uma coisa que, se eu vou procurar, eu posso ter certeza que isso vai acontecer comigo? A resposta para isso é não, tá? Apesar de eu saber que a psicologia tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas, nem sempre isso acontece. Por quê? Vários fatores estão envolvidos nisso. Aqui, novamente, nós estamos falando da psicologia clínica. O Igor cita um exemplo de psicologia clínica. Na psicologia clínica, para que se obtenha um sucesso uma relação que se estabelece entre o paciente e o terapeuta, entre os fatores presentes, você tem, por exemplo, um próprio conceito chamado de relação terapêutica. Você tem outros conceitos, como o conceito de rapport, o conceito de transferência, presentes em vários livros, como nesses livros aqui. E esses vários conceitos e várias questões que vão estar presentes na relação que se estabelece do terapeuta com o paciente são fundamentais para o sucesso da terapia. Um outro fator importante para o sucesso da terapia é a abertura que o paciente tem para mudar. No geral, a gente pensa que a pessoa que está procurando terapia, ela está disposta a mudar, ela pretende mudar. Só que nem sempre isso acontece. Apesar da pessoa verbalizar concretamente que ela está disposta a mudar, na prática, as atitudes dela em terapia mostram que ela não está disposta, ainda não está preparada para essa mudança. A psicologia, ela pode mudar a vida das pessoas? Sim. Na verdade, a base de funcionamento da psicologia é a mudança. Se você quisesse continuar o mesmo, você não iria procurar terapia. Então a psicologia tem sim capacidade transformadora, capacidade de mudar a vida das pessoas, e não é todo mundo que vai conseguir usufruir disso. Então, caso você vá ao psicólogo e perceba que não está dando certo com ele, uma dica muito importante que eu dou para vocês é: não abandonem a psicologia. Se for o caso, converse com o psicólogo que está atendendo vocês, para que vocês estabeleçam uma relação melhor nos detalhes que não estão sendo satisfatórios para você durante a terapia. E se não for ainda assim o suficiente, você pode pedir um encaminhamento a esse psicólogo para que ele te oriente para um outro psicólogo, ou você mesmo pode procurar um outro profissional. E aí, a partir disso, com esse outro profissional, pode ser que você tenha uma melhor relação e consiga sucesso na sua terapia.
Se você ficou interessado nos assuntos que nós comentamos hoje, como por exemplo o conceito de resistência, transferência, contra-transferência, relação terapêutica, vou deixar algumas indicações de livros que vocês podem ler e de um artigo completamente gratuito de uma revista brasileira também. O primeiro livro é o livro Manual de Técnica Psicanalítica. Ele foi escrito pelo Zimmermann, um psicanalista. Apesar dele ser um pouco complexo por ser voltado justamente para psicanalistas, alguém que tenha interesse e um pouco de tempo consegue aprender algumas coisinhas ali nele, lendo com calma. Agora, se você tiver um pouco mais de pressa e não estiver querendo gastar uma grana no momento, pode ler um artigo completamente gratuito chamado Transferência e Resistência e uma Terapia Psicanalítica Interrompida. Eu vou deixar o link desse artigo na descrição. Ele foi escrito por autores brasileiros e é fácil de encontrar. Você dá um Google nele, no título dele você encontra nessa revista para você poder baixar. E vem bastante coisa explicada ali sobre alguns conceitos que a gente comentou aqui. Por último, um livro que também vai trazer muitos desses conceitos. Esse livro físico ele é bem grandinho, muito usado na área acadêmica, muito usado na área de concurso. É o livro do Aristide Volpato Cordioli, Psicoterapia, Abordagens Atuais. Esse livro ele tem uma pegada um pouco mais cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens que tem na psicologia, e é a abordagem desse autor, se eu não me engano. Então, é um pouco diferente, uma pegada diferente daqueles do artigo e dos livros que eu comentei anteriormente. Mas vale a pena, é bem interessante. Se você está cursando a faculdade de psicologia, se você pretende, é legal de pegar para ler, de repente numa biblioteca, se for o caso, para você ver só como é que ele é. É uma recomendação legal, espero que vocês gostem. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, acho que já deve ter ficado até um pouco extenso. Esse é um vídeo de teste, então eu vou melhorar muita coisa ainda. Estou gravando aqui no quarto de noite, então botei luminária para poder fazer uma iluminação melhor aqui para vocês. Eu tô gravando com o meu próprio celular e com um fone e microfone que eu costumo usar no meu dia a dia, então eu ainda tô com bastante precariedade de aparelhos, digamos assim. Mas a minha ideia é já começar a produzir esse conteúdo para vocês de uma forma simplificada, de uma forma clara, para que vocês consigam entender e quem sabe gostar da psicologia, assim como eu também gosto muito. Se vocês curtiram o vídeo, curtiram o canal, gostaram da ideia, deixa um comentário aqui embaixo falando, me dando dicas também sobre o que vocês puderem. Deixa um like, compartilhe o vídeo com amigos de vocês que gostam do Flow, gostam de psicologia, gostam dos assuntos no geral. Espero vocês nos próximos vídeos. Eu pretendo fazer vídeos sobre Zero, sobre o Dileira, o Rato Borrachudo. Então já tenho alguns vídeos pensados e roteiros bolados que eu posso trazer para vocês aqui no canal. E o que eu preciso também é um feedback de vocês, do que vocês gostariam de ver, assistir, ou de programas do Flow que já aconteceram, vocês gostariam que eu comentasse, ou de assuntos diversos que eu comentei nesse vídeo, ou que vocês tenham interesse de saber mais na psicologia, certo? Então, do vídeo de hoje vamos ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e fui!